Pessoal, boa noite. Uma honra estar com vocês aqui hoje no LAC Concursos. Vamos trabalhar nesses minutos próximos agora o tema de direitos humanos. Como o professor Eduardo falou, no final dos nossos slides, eu vou passar uma dica para vocês acertarem as duas questões de direitos humanos. O pessoal pode pensar assim, pô, direitos humanos, a disciplina cai duas questões só no exame de ordem, etc. Para que eu vou perder tempo pensando sobre direitos humanos? É justamente porque, se já não aconteceu com você, você conhece alguém que não passou no exame de ordem por causa de uma ou duas questões. Conhece alguém? Na minha família tem gente assim. O meu cunhado, o irmão da minha esposa, no último exame de ordem, o penúltimo, ficou com 39 questões e errou as duas questões de direitos humanos. Isso não vai acontecer com você. Você vai sair daqui hoje sabendo como gabaritar as duas questões de direitos humanos que vai cair amanhã, tá? Então eu vou passar para vocês, de início, pessoal, uma teoria, uma noção geral dos direitos humanos, tá ok? Depois nós vamos adentrar nos temas específicos de direitos humanos e ao final eu vou dar as duas dicas. Tá certo? O que eu quero falar para vocês antes de entrar propriamente no nosso tema? Vamos lá, acompanha comigo aqui. Daqui a pouco, na hora que eu sair daqui, vai entrar aqui na sala, simplesmente, o maior doutrinador de direito internacional do Brasil, que você já sabe quem é, o professor Valério Mazzuoli. Ele foi separado para o último horário. O professor Valério Mazzuoli, que tem inúmeras obras publicadas, o currículo Lattes dele você não consegue contar de tantas folhas que tem, e é meu orientador no programa de mestrado em Direito na UFMT. Então, já em seguida, nós vamos encerrar com chave de ouro a aula do professor Valério Mazzuoli, que por sinal, tem a obra mais indicada para você se preparar para concursos públicos em direitos humanos. O curso de direitos humanos do professor Valério Mazzuoli, que está hoje na 5ª edição desse ano passado, é o livro mais indicado. Se você tem interesse em se preparar para algum concurso público que caia essa disciplina, a obra indicada é do professor Valério Mazzuoli. Ele tem uma outra obra também que nós vamos conversar hoje, ao final, que trata do controle de convencionalidade das leis. Esse é um tema, pessoal, atenção. Controle de convencionalidade das leis é um tema que ainda não foi cobrado em direitos humanos. Existe uma grande chance desse tema vir ser cobrado amanhã ou nas próximas provas. E existe um outro tema também, que foi objeto de decisão do STF, publicado agora em outubro do ano passado, num HC coletivo da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que envolve um tema de direitos humanos que a OAB ainda não cobrou, que tem uma grande chance de cair amanhã também. E esse tema envolve um assunto chamado Regras de Bangkok. Já ouviu falar da regra de Bangkok? Quem não ouviu, vamos falar hoje. Tá? É um assunto importantíssimo que tem a ver com a nossa matéria e ainda não caiu no exame de ordem. Mas antes de começar, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, acompanha comigo aqui. Como o Eduardo falou, eu sou juiz de direito na 2ª vara de Jaciara. Já tem uns 4 anos que eu estou lá. Tomei posse em 2012 no concurso da magistratura no estado do Mato Grosso. Eu tenho uma certa experiência em concurso público. Já fiz muitas provas de concurso. E, obviamente, já tomei pau, reprovei muito concurso. Vou contar para vocês um grande problema que eu enfrentava quando eu fazia concurso público. Eu tinha uma grande dificuldade com as provas objetivas, que é essa que você vai fazer amanhã, a prova de marca X. Mas eu consegui, e é isso que eu preciso que você consiga, destravar a mente para começar a melhorar minha performance nas questões, nas provas de múltipla escolha. E é isso que nós vamos trabalhar hoje aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, na prova de amanhã. Tome cuidado com o seu pensamento, porque a sua mente, a sua vida, ela é direcionada pelos seus pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Tem gente que pensa que não é capaz de alcançar um determinado objetivo. Tem gente que pensa que não é capaz de gabaritar uma determinada disciplina da prova. Tem gente que pensa que tem que sofrer muito quadrando a bunda na cadeira aqui para passar no exame de ordem. Essas pessoas que têm essa mente limitada vão viver exatamente aquilo que elas estão pensando. Quando eu pensava assim, era a vida que eu tinha. Quando eu destravei a minha mente e coloquei dentro de mim a certeza de que eu tinha plenas condições de alcançar o meu objetivo, as coisas começaram a acontecer. Até que em 2009, numa sequência de menos de um ano, eu passei no concurso para delegado de polícia, defensor público e juiz do estado do Mato Grosso.
Graças a Deus, eu tomei posse no primeiro que me chamou, que foi juiz de direito. Quando a defensoria me ligou, falou, o senhor tem que vir aqui para tomar posse como defensor. Eu falei, obrigado, já estou trabalhando, muito obrigado. Aí, passou logo depois mais um tempo, veio a convocação, o senhor precisa tomar posse aqui, ó, como delegado, o senhor vai ser delegado. Mais uma vez eu tive o prazer, você não sabe que satisfação que é essa. Mandar uma cartinha, um e-mail, obrigado, mas já estou trabalhando. Amanhã você vai fazer uma prova que vai mudar a sua vida. Amanhã você vai fazer uma prova que vai mudar a sua vida, que vai te dar condições de você ter uma vida melhor, um salário melhor, uma condição melhor de vida. Então tenha cuidado com o que você pensa. Você é capaz de chegar e você vai chegar. Outro detalhe. Não faça como eu fazia no começo das provas de concurso que eu resolvia. Não seja afobado para responder as questões, pessoal. Leia a questão objetiva com calma, porque dentro das questões objetivas existem algumas pegadinhas. Há uma palavra ou outra que distorce todo o conteúdo denunciado. Se você ler com pressa e marcar com pressa, você vai errar. Então leia com calma. Eu indico, se você não tem o costume de fazer isso, tudo bem. Mas eu indico o seguinte, uma seguinte técnica. Se você já está acostumado a fazer, tudo bem. Se você não está acostumado, não faça para não mudar a sua prova. Mas eu tinha um hábito, às vezes, de começar com as questões que eu tinha mais facilidade. Por que isso? Vamos supor, meu exemplo, adoro direito constitucional. Dou aula de direito constitucional tem 12 anos. Inclusive, nos próximos cursos de OAB, eu e o Eduardo vamos dividir o direito constitucional. Eu começava as questões de concurso público com direito constitucional. Por quê? Porque eu tinha mais facilidade e gostava. Não é, tudo bem, não é o seu caso, mas você deve gostar de processo civil, penal. Se você começar com a matéria que você tem mais afinidade, que você mais gosta, você vai começar acertando as questões da prova e vai ganhando confiança na prova. Está entendendo o que eu estou falando? Você precisa ganhar. Você tem que ganhar confiança na prova. E deixa as questões mais difíceis que você não tem tanto preparo ou tanta afinidade para o final. Se você tem o costume de fazer isso, se você já fez isso numa prova, eu recomendo fazer isso. Lê com atenção toda a questão, todo enunciado, e, se possível, começar com as matérias que você tem mais afinidade. Ok? E, ao final, a dica de ouro para você acertar as duas questões de direitos humanos. Pessoal, presta atenção no que eu vou te falar. A banca, não pensa que eles são gênios, não, tá? Eles fazem questões burras, sim. Toda banca de concurso faz. Você olha a questão, tem questão da OAB que eu olho e falo assim, eu não acredito que a banca fez uma questão dessa. Quem bate à primeira vista na questão, fala assim, mas essa questão é impossível, eu não estudei esse tratado internacional, eu nunca ouvi falar desse tratado, como é que eu vou acertar isso aqui? Esse candidato é aquele que reprova. Ele bate o olho, se assusta com a questão e fala, vou errar. E vai mesmo, vai errar. Você pode ter medo da prova. Você tem que encarar a prova com autoridade. Aquilo ali é um obstáculo que você vai passar para exercer a sua função de advogado. Tem questões de direitos humanos que a banca coloca, pessoal, que ela te dá a resposta. É uma banca burra ou não? Sim ou não? É burra, sim. Tem questões que são mal feitas. Ela te dá a resposta. E nós vamos ver aqui nesse slide. 2 exemplos que eu peguei. Uma questão que caiu acho que em 2017, outra em 2016, que a questão está dada lá, basta você ler com calma. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar só rapidamente aqui sobre a teoria geral dos direitos humanos, tá? Todo mundo precisa saber, precisa relembrar esses conceitos. Qual seria o conceito de direitos humanos? De onde surgiu isso daí? Quando começou essa Constituição? Veja, pessoal. Nós vivenciamos numa história recente mundial algo terrível, onde milhões de pessoas perderam a vida, que foi a Segunda Grande Guerra. Logo após o término da Segunda Grande Guerra, em 1945, os países organizados começaram a se juntar para criar um mecanismo de normas internacionais para proteger os direitos humanos. Coisa que, durante a experiência da Segunda Grande Guerra, era totalmente desconsiderado. O ser humano, na Segunda Grande Guerra, era tratado, às vezes, pior que um animal. Nós vimos isso em filmes, já conhecemos essas histórias. Então, nessa década de 1945 a 1948, surgiu um órgão muito conhecido, que você já ouviu falar. Organização das Nações Unidas. Então, eles começaram a construir normas de âmbito internacional para serem aplicadas nos estados, nos países que faziam parte da organização, para a proteção dos direitos humanos. Tudo bem? Agora, os direitos humanos, eles são protegidos em mais de um sistema. Existe mais de um sistema de proteção dos direitos humanos. Existe um sistema. Qual que interessa para nós? 2 sistemas. Vamos falar deles aqui.
Existe um sistema chamado Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, que é justamente o sistema da ONU, que envolve todos os 193 países reconhecidos pela ONU. Esse é o sistema global. E ele tem alguns órgãos principais e ele tem um tribunal para julgar os estados que violam direitos humanos, que é a Corte Internacional de Justiça. O Brasil faz parte desse sistema. O Brasil, como todos os demais países reconhecidos pela ONU. Precisamos falar um pouquinho dele. E existem também os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, que basicamente são o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano. Qual que interessa para nós desses três? Sistema interamericano. Eu não quero saber hoje, para a minha prova de amanhã, não quero nem pensar em sistema europeu, e muito menos sistema africano, ok? Então tá aí o sistema global, que é o onusiano. Quando você vê essa expressão sistema onusiano, é o sistema da ONU, ok? Que congloba todos os tratados e normas de direitos humanos emitidos pela ONU. Os sistemas regionais são, tá aqui, europeu, interamericano e africano. Para nós, interessa apenas e tão somente o interamericano. Então, olha só para essa imagem. Dá uma olhada aqui. O sistema de proteção internacional dos direitos humanos da ONU se aplica sobre todos os países reconhecidos pela ONU. É óbvio, pessoal, que um tratado internacional, para ser reconhecido como legislação no país, o que ele precisa passar? Por um processo de ratificação interna, tudo bem? O Brasil pode celebrar um tratado internacional da ONU, mas para que esse tratado internacional tenha eficácia interna no Brasil, ele precisa passar por um sistema de validação aqui dentro. Lembra disso? Quem celebra tratado internacional mesmo, em nome do país, quem celebra? O presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Nacional. Mas, para que esse tratado internacional tenha validade e vigência dentro do Brasil, ele precisa passar por um processo interno de validação, que passa por onde? Congresso Nacional. Maravilha, artigo 49 da Constituição. Perfeito. Agora, além do sistema global, então, o sistema da ONU, que vigora sobre toda a população, todos os países mundiais, nós temos o sistema interamericano que vigora aqui, nos países das Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. Isso interessa para nós. E é, isso que é sobre os dois que nós vamos falar. Então, tá aí, o sistema global onusiano envolve lá os 193 países. Quais são os principais órgãos do sistema de proteção da ONU? Tá? Primeiro, a Assembleia Geral da ONU. A ONU tem sede em Nova York. Lá tem uma Assembleia Geral onde participam todos os 193 países. E ali eles editam normas também de direitos humanos, que nós vamos falar daqui a pouco. Outro órgão importante da ONU, Conselho de Segurança, são 15 membros. Conselho de Direitos Humanos, 47 países. Ok? E a nossa Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional da ONU. A ONU tem um tribunal? Tem. Tem. Um tribunal de direitos humanos? Tem. Corte Internacional de Justiça. Ok? Os estados podem ser processados lá por violações de direitos humanos. Tá, ok? Então vamos avançar, que o nosso tempo é curto. Mecanismos de proteção dos direitos humanos na ONU. A ONU tem basicamente dois mecanismos para proteger os direitos humanos. Os mecanismos convencionais, ou seja, através das convenções de direitos humanos, e outros mecanismos chamados extraconvencionais. O que é isso, pessoal? Acompanha comigo. Como eu falei para vocês, para que o Brasil internalize uma norma de direitos humanos celebrada uma convenção celebrada na ONU, ela tem que passar pelo processo interno. Beleza. Esse é um mecanismo convencional de proteção dos direitos humanos. Mas pode acontecer, e é aí que eu preciso que você entenda, o tema que nós vamos chegar. Pode acontecer que a Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, ou o Conselho de Segurança da ONU, edite uma norma que não é tratado internacional de direitos humanos. É uma resolução, uma norma interna. Essa norma interna lá editada pela ONU, que não é tratado internacional, não tem força vinculante no Brasil, porque não passou pelo processo de convenção internacional. Ok. Mas essa norma, chamada norma de soft law, o que é soft law? É uma norma que não tem força cogente dentro do Brasil. Essa norma não convencional, extraconvencional, pode sim direcionar a proteção dos direitos humanos aqui dentro. E esse é o exemplo que nós vamos tratar agora, que pode cair na sua prova, porque é um tema recente. Tá? Quais são as principais convenções do sistema global, do sistema da ONU? Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, que foi ratificado no Brasil em 92. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que também é do mesmo ano, de 66, foi ratificado no Brasil também em 92. Esses 3 documentos, juntos, formam a Carta Internacional de Direitos Humanos, ou International Bill of Rights. Se você vê essa expressão na sua prova, International Bill of Rights, esse conjunto de leis está se referindo a esses 3 pactos, ok? Da ONU. Agora, o que interessa para nós agora, nesse momento, a principal norma ou regra extraconvencional da ONU que influenciou a proteção de direitos humanos no Brasil. Recente agora. Regras de Bangkok. Como é que eu faço para saber o que vai cair no exame de ordem de alguma matéria? É para isso que você está aqui. Por isso você está fazendo cursinho. Ontem, o que eu fiz? Liguei para um amigo meu lá de Brasília e falei, cara, o que vai cair de direitos humanos aí? Aí ele falou assim, rapaz, não posso falar. Eu falei, que isso? Não pode falar. Você é um amigo, pô. Ele falou, rapaz, é o seguinte, eu só posso dizer que no ano passado eu fiz uma férias lá em Bangkok. Só posso falar isso para você. Eu falei, então tá bom, não precisa falar mais nada. Bangkok, pessoal, é a capital de Tailândia. Lembra daquele filme Se Beber Não Case 2? Os caras estavam lá. Lá em Bangkok, pessoal, tinha uma equipe de especialistas da ONU que fizeram uma pesquisa lá para defender de maneira melhor, mais efetiva, o direito das mulheres presas. Acabamos de passar agora pelo Dia Internacional das Mulheres. Parabéns às mulheres atrasadas. Vocês são o futuro do Brasil. A mulher é o cérebro da casa e do Brasil. Eu estou onde eu estou hoje por causa da minha esposa, que eu comecei a namorar com 15 anos de idade. E hoje tenho 41. Se não fosse minha esposa, hoje eu estava morto. Porque eu fui um cara terrível, pessoal. Eu tenho um passado negro. Terrível. Mas a minha esposa me resgatou e me colocou. Meu filho, sai daqui. Você vem aqui, ó. Falei, tá bom. Eu fui e ganhei. Vocês lembram que o Barack Obama estava com a Michelle Obama num jantar? Aí a Michelle Obama virou pro Barack Obama e falou, ó, tá vendo aquele garçom ali? Eu namorei com ele antes de te conhecer, hein? Aí o Barack Obama virou para ela e falou, sorte sua, né? Não você ia estar casada com um rapaz que é garçom, né? Ela falou, não. Se eu tivesse casada com ele, ele era hoje o presidente dos Estados Unidos. Esse é o poder da mulher. Mulheres, vocês têm poder. A mulher, quando ela quer, ela conquista. Conquista o que ela quer, ela vai atrás. O homem já precisa ser meio que pegar no tranco, né? Vai. Mas as regras de Bangkok, o pessoal da ONU se reuniu lá. O pessoal da ONU se reuniu e falou, olha, vamos criar aqui. Na verdade, eles estavam aprimorando umas regras que já existiam. Para melhorar a proteção das mulheres enclausuradas. Aí surgiu, então, as regras de Bangkok. É um conjunto de regras editado pela Assembleia Geral da ONU. E o Brasil, como membro da Assembleia Geral da ONU, participou ativamente pela discussão e construção dessas normas, dessas regras. O ministro Lewandowski aplicou essas regras no ano passado, dando uma decisão importantíssima para as mulheres presas. E eu, como juiz, logo que saiu a decisão, eu estava substituindo Dom Aquino, que é a comarca próxima de Jaciara, aconteceu o caso de chegar uma mulher presa que eu tive que aplicar essas regras por obrigação. E também na atuação da defesa até dos direitos humanos da mulher. O que diz essas regras? Essas regras traz um norte de tratamento para as mulheres presas, propondo um olhar diferenciado para a questão do encarceramento feminino. Pessoal, tem mulheres que são presas gestantes, que têm os filhos dentro da cadeia, que o filho nasce dentro da cadeia. Tem mulher que tem 3, 4 crianças pequenas dentro de casa, que dependem dela, e ela vai presa, a criança fica abandonada. Então, o sistema prisional acaba punindo diretamente crianças que não tem nada a ver com o fato delituoso. Concorda comigo? Está entendendo onde eu estou falando? Onde eu estou querendo chegar? Daí a importância dessas regras de Bangkok para olhar, vamos olhar melhor a situação das mulheres presas. Ok.
Olha a regra 57 de Bangkok, acompanha comigo. Deverão ser desenvolvidas dentro do sistema jurídico do Estado-membro, todos os Estados-membros da ONU têm que desenvolver algumas regras. Opções específicas para mulheres de medidas despenalizadoras e alternativas à prisão. O Brasil, como membro da ONU, tem que desenvolver medidas despenalizadoras e alternativas à prisão cautelar, considerando o histórico de vitimização de diversas mulheres infratoras e suas responsabilidades de cuidado. Está lá a regra 57 de Bangkok. O que aconteceu, então? A DPU, Defensoria Pública da União, no ano passado, ou finalzinho de 2017, impetrou um habeas corpus coletivo no STF. Lembra do habeas corpus? Lembra do coletivo? Decisão coletiva que vale para todo mundo. Quem foi a autoridade impetrada? Quem? Todos os juízes do Brasil e todos os tribunais do Brasil estavam no polo passivo do HC. Qual era o pedido? O pedido era para que o STF se pronunciasse a respeito da ilegalidade de prisão das mulheres gestantes ou que tenham sob sua guarda crianças. A criança vai até que idade mesmo, pessoal? Nossa, a turma aqui é fera mesmo. Até os 12 o quê? Incompletos. Completou 12 é o quê? Adolescente. Então veja, HC número 143561, ministro Lewandowski, que é o relator, aplicou as regras de Bangkok e concedeu a ordem. Foi publicado agora em outubro de 2018, ok? Vamos dar uma lida rapidamente na ementa aqui, de forma bem sucinta. Habeas corpus coletivo. Até no material está um pouco mais extenso, eu até resumi ele aqui na aula, tá ok? Habeas corpus coletivo. Mães e gestantes presas. Mulheres grávidas ou com crianças sob sua guarda. Incapacidade do Estado de assegurar direitos fundamentais às encarceradas. Regras de Bangkok, ou seja, o Brasil, como membro da ONU, deve atuar de maneira despenalizadora e criar alternativas diversas à prisão. Isso é regra de Bangkok. A aplicação à espécie, ordem concedida, extensão de ofício. Lewandowski concedeu a ordem e determinou que, a partir daquele momento, todos os juízes do Brasil fossem oficiados para aplicar o entendimento do HC coletivo. A decisão tem efeito vinculante a todos os magistrados. E eu lá em Dom Aquino, na ponta, quando tomei conhecimento dessa decisão, chegou uma mulher que tinha sido presa em flagrante por crime de tráfico de entorpecentes. A defesa apresentou uma certidão de nascimento histórico escolar que comprovava que ela era mãe de uma criança que morava com ela. E o HC diz o seguinte: o juiz tem que aplicar essas regras de Bangkok independentemente de atuação da defesa. Não precisa de advogado. Se ninguém pedir, o juiz vê a situação, ele tem que aplicar. Segundo, ele tem que dar ouvidos ao que a mãe diz. Se a mãe na audiência disser que tem um filho menor, comprovou a maternidade, e ela disser que a criança mora com ela, o juiz tem que dar credibilidade ao que ela fala. É o que diz o HC. E o que o juiz tem que fazer, então? Ele tem que substituir a prisão preventiva, ou cautelar, que seja, temporária, a uma prisão domiciliar. Foi o que eu fiz na ocasião, aplicando esse método. Então, se cair na sua prova algo relacionado aos direitos humanos, sobre as regras de Bangkok, esse é o entendimento. Então, independente do crime, a não ser que o crime seja praticado com violência ou grave ameaça e também em situações excepcionalíssimas, que o STF não disse quais são. Por exemplo, eu posso entender que existe uma situação excepcional que me autoriza a não aplicar isso. Exemplo, que aconteceu inclusive em Jaciara recente. A mulher chegou para a audiência presa por tráfico. Ela já entrou na sala, ela saiu da cela e já entrou na minha sala chorando. Não sei o quê. Senta, falei, calma, senhora, a senhora quer uma água? Não, eu estou muito nervosa, não sei o quê. A advogada, doutor, ela tem uma filha pequena de 7 anos que mora com ela. Eu falei, a regra de Bangkok, né? Pensei comigo. O advogado estava esperto. Aqui ela já vai com regrinha de Bangkok, ó. A regra de Bangkok. É regra de Bangkok, é Bangkok. Eu falei, tá bom. Então, né, dona, a senhora tá nervosa, toma um copo d'água e tal. Tem um filho pequeno, tá aqui a certidão de nascimento. Eu falei, certidão de nascimento, que bonito. Aí ela chorando e tal, aí eu fui olhar o processo,
Ela tinha sido presa por tráfico de entorpecentes um dia antes, 2 dias antes. 15 dias antes, ela tinha entrado com cocaína dentro da vagina na alta cadeia. Reiteração criminosa. Aí eu olhei o depoimento dela na polícia. Ela tinha uma filha de 9 anos que morava em Goiás, uma filha de 17 que morava com a avó não sei aonde, e uma de pequena que dizia a ela que morava com ela. Eu afastei esse entendimento diante dessa situação excepcional, reiteração criminosa, um filho morando com cada um, até que o estudo social me demonstrasse a veracidade das alegações, etc. Então, o entendimento do Supremo, nós vamos colocar aqui daqui a pouco, a regra é essa. É mãe gestante, está presa, mulher gestante, ou com filho pequeno morando com ela, o juiz tem que substituir a prisão por prisão domiciliar. Se tiver casos excepcionais, ou crime de violência ou grave ameaça, aí o juiz pode manter a prisão, ok? Mas aqui a regra é essa. Vamos lá, continuando a ementa. Incidência de amplo regramento internacional relativo... só um detalhe, pessoal. Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. E está gravando a aula, tá? A LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura, ela tem uma norma que proíbe o juiz de comentar casos seu ou de qualquer outro que estejam em julgamento. Salvo em um caso. Em sala de aula. Nós estamos aqui em sala de aula. E nós estamos discutindo o direito. Vamos discutir o direito. Vamos aprender. Direito. É regra de Bangkok. Né? Você for fazer segunda fase em penal e tiver um caso desse, você olhou lá, mulher gestante, já lembra do Bangkok. Já lembra do Bangkok. Olha lá, continuando a ementa. Continuando a ementa. Incidência de amplo regramento. Incidência de amplo regramento internacional. Olha o que o ministro está falando. É isso que eu quero que você entenda, pessoal. Esse é o X da questão. Olha, acompanha comigo. Acompanha comigo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. As regras de Bangkok são um tratado internacional que o Brasil assinou aqui, sim ou não? É uma resolução da ONU. Mas ela protege direitos humanos e ela foi aplicada no Brasil? É um mecanismo extraconvencional. Olha o que o ministro falou. Incidência de amplo regramento internacional relativo a direitos humanos, em especial das regras de Bangkok. Segundo as quais deve ser priorizada a solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas. Todas as mulheres presas. Gestantes, puérperas. O que é puérperas? Estão em estado puerperal, né? Acabou de dar a luz. Ou mães de crianças e deficientes. Aqui, doutora. Excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, ou ainda em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Mecanismo extraconvencional incidindo sobre os direitos humanos. Aplicação do STF, ok? Olha lá, o STF falou o seguinte, que o juiz tem que dar credibilidade à palavra da mãe. O STF mandou comunicar a todos os juízes para em 60 dias aplicar isso daí, soltar quem tiver que soltar, foi o que a gente fez aqui no Mato Grosso. Os juízes responsáveis pela realização da audiência de custódia de mulheres presas preventivamente devem... Isso aqui é o detalhe que pode cair na prova da OAB. Não precisa de advogado pedir não, tá? O juiz de ofício aplica, porque é regra de direitos humanos, tá? O juiz da audiência de custódia devem proceder à análise do cabimento da prisão com fundamento do STF, dispensando-se qualquer requerimento de advogado, tá? O juiz tem que agir de ofício. Não precisa de pedido de advogado. Tranquilo? Vocês estão enxergando bem aqui, não? Dá para ver aí nessa outra também, né? Então, nós falamos até agora do sistema global, o sistema da ONU. Mas vamos falar um pouquinho sobre o sistema interamericano. Isso aqui é importante, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para você, dar um recado aqui, tá? Presta muita atenção. Acompanha. O sistema interamericano de direitos humanos, ele tem uma corte também. Um tribunal. Você sabe o nome dessa corte? Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fica onde? Costa Rica. Essa corte, esse tribunal, olha o detalhe aqui que já caiu na OAB 2 ou 3 vezes, vai cair de novo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos,
ela não pode ser provocada pela vítima de violação de direitos humanos diretamente. Não pode, exatamente. Se alguém foi vítima de violação de direitos humanos, primeiro, ela tem que esgotar a situação no país em que ela mora, na justiça interna, não resolveu, ou está demorando demais para resolver, beleza, eu procuro o sistema interamericano. Só que eu tenho que procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, composta por 7 juristas, a comissão tem sede em Washington. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode, dependendo da situação, levar o caso para a corte, tá? Tem uma questão que caiu na OAB, acho que no ano passado, que era mais ou menos assim, a mulher foi tentar, ela estava grávida, foi parir lá no hospital, não deu certo, o filho morreu, houve uma violação do direito humano dela, discriminação contra a mulher gestante, o Estado tem que ser responsabilizado, etc. Aí a questão falava assim, você como advogado, a família pesquisou na internet, olha aí, enunciado, a família pesquisou na internet e viu que podia levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E você como advogado, eu achei uma boa ideia, vou fazer isso. A outra questão falava, tem que ver direito e tal. As pessoas, as vítimas, não podem provocar diretamente a Corte Interamericana. Tem que submeter à comissão. Tá ok? Então, o sistema interamericano é composto por 35 países dos continentes americanos, que integram a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Ok? Principais órgãos do sistema interamericano: Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Beleza, maravilha. Principal norma do sistema interamericano: Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica. Maravilha? Que nós já vamos falar, se der tempo daqui a pouco, mas se não der, você já sabe. Pergunta: isso aqui é um tratado internacional de direitos humanos, certo? Qual é o status hierárquico desse tratado internacional no Brasil? Supralegalidade, ou seja, ele está abaixo da Constituição e acima das leis. Por que ele tem o status de supralegalidade? Porque é um tratado internacional de direitos humanos que não passou pelo rito das emendas constitucionais. Beleza, maravilha. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quais as atribuições da comissão? Para que ela existe? Ela existe para receber essas denúncias de violação de direitos humanos, protegidos pela Convenção, elabora recomendações aos estados infratores e submete o caso à apreciação da Corte Interamericana. Ok? Então, ela serve como um filtro de acesso à comissão. Ela serve como um filtro de acesso à Corte. A Corte Interamericana tem sede em Costa Rica, também é composta por 7 juízes, são eleitos pela Assembleia Geral da OEA e exercem mandatos de 6 anos, podendo ser eleito uma vez. Isso aqui é regra, só para você se nortear, dificilmente cai na OAB isso aqui. Regra de composição, mandato, dificilmente cai, mas é bom a gente falar. Vai que tem uma questão sobre esse tema, né? Aqui, ó, mecanismo de acesso à jurisdição da Corte. Olha o que a Convenção fala, acompanha comigo, isso aqui já caiu 2 ou 3 vezes, pode cair de novo. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental, legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização, pode apresentar à Comissão de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, petições que contenham denúncias ou queixas de violação. Então, qualquer pessoa ou grupo de pessoas não pode apresentar denúncia à Corte Interamericana, só à comissão. Ok? Só um detalhe, um parênteses aqui. Isso aqui é uma limitação, como nós estamos vendo, é uma limitação do indivíduo à jurisdição da Corte Interamericana. Tá? É um filtro, é uma barreira. Coisa que não acontece no sistema europeu. Lá na Europa, qualquer pessoa pode ir direto na Corte Europeia de Direitos Humanos. Aqui no nosso sistema tem essa barreira. Somente os estados e a própria comissão podem submeter o caso à apreciação da Corte. Ok, pessoal? Essa cláusula de barreira existe. A Corte exerce uma função quase judicial. Hierarquia de tratado nós já estamos sabendo, não é isso? Já falamos, só dar uma revisada rápida. Tratados internacionais que passaram pelo rito da emenda, 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, em 2 turnos de votação, status de norma constitucional, depois da emenda 45. Tratados internacionais de direitos humanos que não passaram por esse rito, posição supralegalidade, acima da lei,
e abaixo da Constituição. Quais são os únicos tratados de direitos humanos do Brasil que têm status de norma constitucional? Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas de Deficiência, passou pelo rito, e o último agora, Tratado de Marrakech, que protege o direito das pessoas com deficiência visual, não é isso? Para ter acesso aos livros, etc. Você pode perceber que os dois únicos tratados internacionais com status de norma constitucional têm a ver com pessoas com deficiência. O que mais? Só para a gente... Ah, tá. Isso aqui é a origem da posição do STF, que fixou essa tese de supralegalidade. Deixa eu ver aqui. Nossa, misericórdia. Então, tá lá. A questão toda, para o STF fixar a tese de supralegal, abaixo da Constituição, acima da lei, começou na discussão da proibição da prisão civil do depositário fiel. Ok. O Pacto Internacional da Costa Rica permite a prisão por dívidas em obrigação alimentar, não é? E a Constituição prevê a possibilidade de prisão por dívidas do depositário infiel. O que aconteceu? O que o STF disse? O STF falou o seguinte: esse tratado ele está abaixo da Constituição, tudo bem. Só que ele está acima de todas as leis que regulamentam isso daqui. Então ele teve um efeito paralisante das leis que regulamentam a prisão do depositário infiel. A partir desse julgamento, todas as prisões de depositário infiel passaram a ser ilegais e tiveram que ser relaxadas, por conta desse posicionamento do STF. As correntes sobre a status de hierarquia dos direitos humanos é o primeiro status de supraconstitucionalidade. O professor Valério, que vai entrar aqui, ele defende que todos os tratados internacionais de direitos humanos, independente do quórum, tem esse status aqui, de norma constitucional. É a defesa dele, da Flávia Pelvezan e de muitos outros doutrinadores. O STF ainda não adotou essa corrente. Ainda não. Ok? Status supralegal, que esse é do STF, status de lei ordinária. Ok? Então tá lá, supralegalidade, maravilha. A hierarquia ficou mais ou menos assim. Constituição, no mesmo nível de tratados internacionais de direitos humanos com o rito da emenda, tratados internacionais sim, o rito da emenda e as demais normas. Ok, beleza. Tratados de direitos humanos e controle de convencionalidade, que é um tema que ainda não caiu na OAB, pode cair amanhã. Você já estudou, você já chegou aqui com a noção de controle de constitucionalidade, sim ou não? O que é o controle de constitucionalidade? É o mecanismo para se averiguar a validade da lei em face da Constituição. Se uma lei ofende a Constituição, essa lei pode ser declarada inconstitucional. E jurisdicionalmente, existem duas formas para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Você lembra? Através do controle difuso, também chamado aberto, ou controle concentrado. Beleza. Existe hoje, pessoal, a obrigação, assim como no direito difuso, todos os juízes têm poder para declarar uma lei inconstitucional, existe hoje o entendimento de que todos os juízes têm o dever de fazer o controle de convencionalidade das leis. Quando uma lei aparece, antes de eu dar a aplicação para ela, eu preciso primeiro ver se ela é constitucional. Se ela não ofende a Constituição, beleza. Mas eu preciso ver se ela também não está ofendendo um tratado de direitos humanos. Se tiver uma lei que ofende um tratado de direitos humanos, eu vou declarar essa lei inconvencional. Isso é controle de convencionalidade. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Ó, rápido. CPP, Código de Processo Penal. Se cair na sua segunda fase de penal esse tema aqui, você vai abrir uma preliminar. Preliminar de inconvencionalidade desse artigo do CPP. Faz isso. O examinador vai falar assim: nossa, esse cara é foda. Quando ele for corrigir, ele vai fazer assim. Cara, onde esse cara estudou, meu? LAC Concursos. Ó, o que fala o CPP? Ó, o CPP, acompanha o raciocínio. Ó, o CPP, Código de Processo Penal. Pessoal, como é que funciona? Vamos na prática aqui. Eu sou juiz. Qual é a ordem de instrução? Oitiva de testemunha de acusação, oitiva de testemunha de defesa e, por último, o quê? Interrogatório do réu. Beleza. Pense que uma testemunha de acusação mora lá no Pará. Como é que eu faço para ouvir essa testemunha? Eu vou expedir uma carta precatória para o juiz do Pará. O oficial de justiça vai ter que pegar 3 barcos e um navio para chegar até a testemunha.
Quando essa precatória chegar para mim, já passou 6 meses. O que o CPP fala? O CPP fala o seguinte: a expedição de carta precatória para ouvir testemunha não suspende a instrução processual. Eu já ouvi todas as testemunhas de acusação de Jaciara, todas as testemunhas de defesa. Está faltando voltar uma precatória do Pará. O que eu faço? Eu interrogo o réu. Ah, mas não voltou a precatória. Não, não suspende, doutor, não suspende. Já fiz isso várias vezes em Paranatinga, quando eu era juiz lá. Doutor, eu quero esperar a precatória chegar. Doutor, abre o CPP aí. Parágrafo primeiro. Vamos lá junto, nós dois, eu e você. Sei. A expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Aí, advogado, tá bom, vai. É a lei. Não suspende, não suspende. Agora, peraí, presta atenção. Essa lei, ela está de acordo com um tratado internacional? Ela não ofende, ela ofende aqui a Convenção Americana, hein? Opa, o detalhe, hein? Ela ofende, o artigo 8º. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias. Letra C. Concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa. Como é que eu vou interrogar o acusado sobre um fato que ainda tem testemunha de acusação para ser ouvida? Como é que ele vai se defender? Ele não sabe o que a testemunha vai acusar ele. Eu estou violando a convenção. Mas você, que vai ser um senhor, uma senhora advogada, diante dessa situação, o que você vai fazer? Preliminar de controle de convencionalidade. Esse artigo 222, parágrafo 1º, é inconvencional, porque ofende o artigo 8º, item 2, a linha C da Convenção Americana de Direitos Humanos. O que o juiz vai ter que fazer? Vai ter que afastar o CPP, esperar a precatória voltar para ouvir o acusado. Já tem um tribunal que decidiu isso, tá? Esse tribunal já decidiu isso. Já declarou a inconvencionalidade da lei, tá bom? Tem aí na ementa de vocês, tá aí, tá bom? TRF da segunda região. A dica de ouro que nós vamos para a prova. Essa é a dica. E daqui a pouco vai entrar o mestre dos magos. Olha, até pulou o chinelo aí do cara, você viu? Você viu? Forças sobrenaturais. Eu falei, o que aconteceu aí, cara? Puta, tô falando. Foi bem na hora que eu falei, não foi? Pessoal, professor Valério, pra você ter uma ideia, eu vou falar aqui antes dele chegar. Você já conheceu uma pessoa gênio? Ele é mais gênio do que essa pessoa que você conhece. Você vai ver. O cara, ele já deu aula na Universidade de Sorbonne, na França, em francês para franceses. Vai chegar aqui para falar com vocês. Antes dele entrar, a dica de ouro. Tem dúvida, professor? Está aqui a questão de direitos humanos. Eu não sei para onde eu vou. O cara está vindo com um tratado lá da China, de Pequim, princípio não sei de onde, não sei para onde eu vou aqui. O que eu faço, meu? Em caso de dúvida extrema, atenção, dúvida extrema, não sei o que eu faço. Assinale a alternativa que mais garanta a proteção ao ser humano. Você não está fazendo uma questão de direitos humanos? Está fazendo a questão de direitos humanos? Então eu vou na alternativa que mais proteja o indivíduo. Vou dar 2 exemplos aqui. Não está nesse material aí não, mas olha para cá. Acompanha comigo aqui, vem para cá. Dá uma olhada. Ó, você, advogado, presta atenção. Você, outro detalhe aqui de questão objetiva, tá? Pausa, olha para cá. Tem provas de concurso, exame de ordem, que você vai ver anunciado desse tamanho aqui. Olha o tamanho desse negócio aqui, velho. Tenha paciência, não apavora. Sabe quando você está lendo um negócio, você já está viajando, está lá na praia? O que acontece, né? Nossa. Aí você volta, com toda a paciência, doutor. Começa de novo. Não é? Vamos lá. Acompanha aqui, ó. Vai. Você, advogado, ou advogada, foi procurado por Maria. Essa relatou que era funcionária de uma sociedade empresária. E seu empregador lhe disse que ela estava cotada para uma promoção. Maria, você vai ter uma promoção aí, ó. Mas, para tanto, deveria entregar um laudo comprovando que não estava grávida. Ó, você vai para a promoção, mas você tem que mostrar que não está grávida. Pô, já começou a sacanagem, né? A discriminação, pô. O empregador ainda afirmou, olha o cara, ainda foi audacioso. Ainda afirmou que se soubesse,
por meio de laudo médico, que ela tinha feito algum procedimento de impedisse ela de ter filhos, se eu souber que você, inclusive, tirou ovário, Maria, olha que sacana. Eu tenho certeza que você está plenamente dedicada à empresa. E logo eu vou ser muito favorável à sua carreira. Você vai crescer aqui dentro. Vai ter que mostrar que está sem útero, tá? Maria terminou o relato que fez a você, advogado, informando que ela se negou a entregar o laudo. Ela não vai entregar laudo nenhum. E acabou sendo o quê, pessoal? O cara mandou embora, hein? No mês seguinte. Você sabe que o Brasil... O cara está afirmando, você sabe que o Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. A conduta praticada pelo empregador de Maria pode ser caracterizada como? O cara te deu um problema. Maria, se você me mostrar que você não está grávida, ou que você não vai ter filhos, você vai crescer na carreira e tal, me traz um laudo. Não, eu não quero. Demissão. O ato do empregador é um ato moralmente reprovável. Puta, isso aqui protege a Maria? Ato moralmente reprovável. Mas plenamente lícito. Puta, né? Uma vez que o empregador agiu na sua esfera de autonomia, dentro do exercício do seu direito. A linha B, olha a dica de ouro. A linha B, a conduta dele dá uma violação sobre a convenção, porém, sem ensejar consequência alguma. Letra C, abuso de direito que sujeita o empregador única e exclusivamente ao pagamento da indenização por dano moral. Agora olha essa aqui. Violação à convenção, também um crime, que pode acarretar em multa administrativa, proibição de empréstimo, além de ser possível a readmissão da funcionária se ela quiser. Isso aqui protege? Então marca, meu irmão. Vai com fé, gabarito letra D. Pessoal, um abraço, foi uma honra estar aqui com vocês.